Olá, amigos, seguidores do canal, visitantes e inscritos. Hoje vamos começar uma aula teórica sobre CLP. Vamos conhecer a estrutura física desse equipamento, né, a sua lógica de funcionamento, tá? Vai ter bastante conteúdo sobre esse assunto, tá? Só lembrando, quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá uma força pro canal. Se gostar do vídeo, dá um like, ajuda. E vamos fazer esse canal crescer aí com muito conteúdo sobre automação, ok? CLP, vamos conhecer, como dito, estrutura física, lógica e ladder. Ladder, a programação é o foco do nosso estudo, o ladder. Mas por que a gente fala a linguagem ladder? Porque o CLP ele comporta muitas linguagens, né, no seu bloco, né? Mas o nosso foco é ladder, tá? A lógica de programação, como é que ele processa toda essa programação que você faz nele, né? E estrutura física, né? Entradas, saídas, componentes, né? Fisicamente, como é que esse cara se comporta, tá bom? O CLP pode ser caracterizado em função de algumas particularidades encontradas em sua estrutura de hardware, ou seja, fisicamente, né? Para compreender melhor essa estrutura é necessário o conhecimento dos principais blocos que formam o CLP. São eles, né? Módulo de entrada, módulo de saída, a CPU, unidade de central de processamento, ou seja, esse é o cérebro, né? O que processa, né, o seu programa, tá? E as memórias, né, que auxilia aí a sua CPU, né, ou seja, ela guarda o seu programa e também os dados que estão entrando e saindo desse componente, tá? E troca essa informação com a CPU, tá bom? Assim, a união, né, desses blocos citados aí, né, podemos montar uma estrutura e exemplificar o funcionamento básico de um CLP, né? Então, vamos ver, nessa figura aqui ela exemplifica, né, a estrutura física, né, em bloco do CLP. O que nós temos aqui, né? Os módulos de entrada, módulos de saída, a CPU propriamente dito e as memórias que nós citamos anteriormente, ok? Então, as memórias armazenam o programa e os dados e troca essa informação com a CPU para ela tomar tomar as medidas necessárias em função dessas entradas e saídas, tá bom? Na sequência temos os módulos de entrada e módulo de saída. Os módulos de entrada estão aqui, né, exemplificando as entradas, o que você compõe na entrada, né? São botões e chaves, proteções, né? Tudo aquilo que você faz leitura para processar o seu programa e fazer a máquina operar de uma forma ou de outra, né? Módulos de saída, né? Temos bobinas, válvulas, sinaleiros, né? Lâmpadas, que são os componentes que estão exatamente na sua máquina, no seu equipamento, que vai receber, né, esse sinal aí do CLP para funcionar, tá bom? Então, lembrando, né, que um depende do outro, né? Ou seja, para a CPU processar, né, fazer operar a sua saída, ele precisa das entradas, da leitura das entradas, né? E outro fato interessante aqui nesse bloco são esses elementos que aparecem tanto na entrada quanto na saída, que são, né, os acopladores óticos, né? Também podemos chamá-los de isolação galvânica. Por que falamos assim, né? Para que servem esses elementos, né? Você pode notar aqui que as suas entradas e as suas saídas estão diretamente numa fonte de tensão, né? Uma fonte de alimentação, né? Que muitas vezes essas tensões, essas alimentações são altas, né? São críticas para o seu CLP em si, que trabalha com tensões baixas, né? E caso você tenha uma falha nessa entrada ou nessa saída, como você faz para proteger esse seu CLP? Justamente, né, com os acopladores, né, com a isolação galvânica. Você faz uma isolação física. Caso tenha uma sobrecarga ou um curto na sua entrada ou na sua saída, elas param, né, nesse módulo, né, porque os acopladores não deixam ela passar adiante, aumentando assim o seu prejuízo, né, com relação ao seu equipamento, ok? Entradas e saídas digitais, né? Esse é o que nós vamos verificar, né? Vamos falar, né? Nessa primeira aula, né? Como dito, né? Tá vendo? Aqui você exemplifica a entrada e a saída trabalhando em 24 volts CC, né? Corrente contínua. Mas também você tem aí, ó, entradas e saídas em 110 volts AC, 220 volts AC, né? Tudo isso aí depende do modelo do seu CLP, tá bom?
E, como dito, né, os acopladores protegem então o seu componente, né, dessas tensões aí adversas, tá bom? Você tem aqui, né, temos aqui, né, um dispositivo de entrada que pode ser uma chave, por exemplo, né, ou um botão, né, entrando aqui na entrada 1, né? Então ele pega o 24 volts, né, opera essa tensão e joga na entrada 1, né? E aí você sempre tem uma entrada comum, que é justamente, né, o par dessa tensão de entrada. Então, como nós temos uma fonte de corrente contínua, né, e é uma fonte simétrica, né, diga-se de passagem, né, então o contrário dela é 0 volts, né? Então 0 volts vai no comum e o 24 volts opera na entrada para ela reconhecer esse pulso, né? Esse sinal de entrada, né? E o mesmo vale para saída, né? Que no caso aqui, só que a saída, né? Ele também tem o comum, ele opera o 24 volts, por quê? Né? Porque justamente o comum que vai jogar para todas as saídas, né? Então, quando você operar a saída 1 ou saída 2 ou 3 em diante, né? No caso que nós estamos usando a saída 1, ele vai operar 24 volts para a sua carga, né? Então, o outro lado da carga está justamente no 0 volts, né? Assim como a entrada, né, ele pega esse sinal de 24 volts, né, ou melhor, né, ele pega o sinal de 0 volts, né, que é o ponto neutro dessa sua fonte, e vai operar para todas as entradas, né, ele vai pingar para todas as entradas, tá bom? A lógica de CLP, né? Como é que funciona, como é que ele processa esse programa que você preparou para ele operar a sua máquina, né? Ele faz um ciclo. O que ele faz? Ele lê a entrada física, ou seja, né, os botões e sensores já citados anteriormente, atualiza a memória de entrada, né? Essa memória de dados, né? Aí processa, né? A CPU está trabalhando aqui, né? Processou essa entrada em função do seu programa operacional, ele atualiza a memória de saída. Então, todos os componentes que vão ser atuados, ele atua na saída física, tá bom? Após atuar a saída física, ele volta para o início e vai repetir isso ciclicamente, né? Enquanto o seu CLP estiver funcionando, né? Como é que chamamos essa volta que ele dá, né? É o ciclo de varredura ou ciclo de scan, tá bom? E o que isso quer dizer? Isso é esse é um item, né, muito importante no seu CLP, né? Esse ciclo de scan, porque nada mais é que a velocidade que o seu CLP ele demora para processar essa informação. Então, tem CLPs que esse tempo, nessa velocidade é bem alta, né? O tempo é baixo e velocidade alta, né? E processa aí rapidamente, e tem uns que é um pouco mais lento, né? Tudo depende do CLP, né? Então, quando você tem um processo muito crítico, né, muito complexo, ele precisa dessa velocidade muito alta, né? Então, isso vai cair na hora que você for escolher o seu CLP para a sua máquina, para o seu equipamento. É crítico, é importante esse tempo, então você tem que escolher o que tiver o menor tempo de ciclo possível, tá bom? Temos aí no mercado aí os CLPs começando na ordem de 1 microsegundo, por exemplo, nesse tempo de varredura, tá bom? Outra coisa que você tem que levar em consideração é que quanto maior o seu programa, né, maior esse tempo, ou seja, mais ele vai demorar para fazer o ciclo, porque o programa é muito longo, né? Então, consequentemente, ele vai demorar mais para fazer todo esse ciclo, né? Então, isso aí que você tem que levar em consideração quando você especifica, né, um CLP para uma máquina ou um processo, tá bom? Memórias. Existem memórias voláteis ou memória RAM, né? São as mais utilizadas devido à alta velocidade e praticidade para a programação do usuário, ok? Só que elas requerem baterias para se manterem, ok? Esse é um fator pelo qual os CLPs hoje em dia tem uma bateria interna, né? Que de tempos em tempos precisam ser trocadas, tá bom? Memórias não voláteis ou memória ROM, gravação, elas vêm com a gravação de fábrica, né? Com equipamentos específicos, ou seja, né? O usuário final não tem acesso a essa memória. Ela precisa de certos equipamentos que são gravados lá né, carregam programas essenciais para o funcionamento do seu CLP, independente do programa funcional, né, do programa do usuário, tá bom? Então, não temos acesso, nós trabalhamos com a memória RAM sempre, tá?
variáveis, né? Variáveis também faz parte dessa parte de processamento do nosso CLP, né? Basicamente existem o bit, o nibble, o byte, o word, double word, quad word, né? Então, o bit é a menor informação que o seu CLP vai guardar, né? Que são também conhecidos como variáveis booleana, ou é 0, ou é 1, ou é alto, ou é baixo, né? É a condição dos nossos contatos, né, de entrada e saída, né? Ou ele está ativo, ou ele está zero, está desligado, né? Ou é tudo, ou é nada, tá bom? O nibble são ela representa 4 bits, né? É usual no armazenamento do código BCD. Quem são esses BCD? Antigamente, nos sistemas analógicos, era muito utilizado para você fazer, né, armazenar números de 0 a 9, né? Eles usam 4 bits ou um nibble, né, para poder fazer esse armazenamento. O byte, basicamente, são 8 bits ou 2 nibble, né? Aí, a partir daqui, a gente já consegue armazenar caracteres, né? Então começamos já aqui a formar uma palavra, né? A palavra A, B e outros símbolos, né? Então os códigos do tipo ASCII, né? Que compõem esse armazenamento para poder formar palavras, tá bom? Word são 16 bits ou 2 bytes, né? 2 bytes. A partir daqui nós já conseguimos formar palavras, né? Palavras mais completas, né? Porque ela tem o dobro de byte, né? Double word são 32 bits, ou seja, 2 words, né? Palavras maiores ou números muito maiores, né? E quad word já são 64 bits, tá bom? Por que é importante você conhecer essas variáveis, né? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, para ter uma ideia do que é, né? Então teve um projeto que eu fiz e eu utilizava um contador, né? Então ele armazenava uma contagem de peças que era relativamente grande, né? Só que eu não sabia quão grandes seriam essas peças, essa contagem de peças, né? Porque o processo não tinha sido startado ainda, né? Aí quando depois começamos a pôr a máquina para funcionar, fazer essa contagem, chegava a um certo ponto, ela parava de contar e reiniciava, né? Sendo que eu sabia que o número era para ser bem maior, né? E por que ela parava? Justamente porque eu estava usando uma word, né? Só que o número era muito grande, a word não comportava. Qual foi a saída? Eu usei uma double word. Aí resolveu o problema, né? Ela conseguiu fazer essa contagem de números bem maiores, né? Até onde a gente necessitava, né? Até que o operador, né, solicitasse que ela zerasse, né? Mas ela contava enquanto fosse necessário, ela estaria contando, entendeu? Então, essa capacidade de cada variável é muito importante também conhecer, tá bom? Modos de operação. Basicamente, todos os CLPs têm esses modos aqui descritos abaixo, né? O modo stop, modo de CPU parada, não roda o programa do usuário, ou seja, seu CLP pode estar programado, mas se você não tirou ele do modo stop, a sua máquina não funciona, o seu processo não faz nada, ele fica ali parado, tá bom? Mesmo com o programa ok. Modo RUM, modo de operação, roda o programa do usuário, ou seja, uma vez que você programou a sua máquina, né, o seu CLP, colocou em modo RUM, então o seu sistema vai operar, a sua máquina vai fazer todos os processos que foram, todos os passos, né, que foram programados, e assim o seu processo também, tá? Modo RUM prog é um modo de operação e alteração do programa do usuário, ou seja, é um modo em que você está com a sua máquina operacional e ainda assim você consegue fazer alterações no seu programa, ok? E modo prog, nesse modo de programação para configuração de hardware e edição do programa. Então a máquina não está operando, o seu processo está parado, você só consegue mexer no programa, tá bom? Vale aqui ressaltar que nem todos os CLPs tem esses modos de operação fisicamente, né? O stop, RUM, prog, ou seja, né? Você não vai ter ali na cara, né? Na frente, no frontal ou qualquer outro ponto do seu CLP a condição de mexer, né, de stop para RUM, né, e prog, nem todos têm, né, mas alguns têm deles, algumas funções existem em alguns deles, né, mas todos eles vão ter essas funções aí no programa, por exemplo. Então programando você consegue colocar ele stop, RUM,
né? E assim sucessivamente, né? Vale aqui ressaltar, por exemplo, né? No exemplo anterior que eu mostrei de CLP, né? Para iniciante, né? O CLP usado, ele tem esse modo RUM stop, né? Então, tanto eu poderia colocar ele no modo stop ou RUM pelo programa, como também pelo botão, tá bom? Então, e alguns outros tem todos esses modos aí em botão. No botão você consegue passar para stop, para programa e assim sucessivamente, tá bom? Download, transfere o programa do usuário do PC para o CLP, ok. Ou seja, você fez o seu programa, você compilou, está tudo ok, você baixa ele, download, você manda ele para o CLP, ok? Upload, aqui você faz o inverso, né? Ou seja, o seu CLP está operando, está lá programado, você consegue puxar esse programa para o seu PC, para o seu computador, ok? Upload, ele sobe o programa, ok? Aqui, né, vale ressaltar o seguinte aqui, né, que muitos CLPs não guardam comentários dentro do CLP, né? Portanto, é importantíssimo que o responsável sempre tenha um programa original, né, ou backup desse programa, né? Porque caso você chegue no equipamento e você não tem o programa original, né, você tem a opção de fazer um upload, ou seja, você puxa esse programa para o seu computador, aí você vai analisar uma eventual falha, fazer alguma alteração. Só que os comentários originais que foram feitos no programa, né, original, não vão carregar nesse CLP, tá? Então, sempre vão ter o programa original, né? Alguns, como dito, né? Alguns CLPs conseguem, né? Eles gravam, né? Eles armazenam essas informações, né? Esses comentários, mas não são todos, tá bom? Então, sempre tenha um backup, um programa original, né? Para poder fazer essas observações e também conseguir entender melhor o programa que está sendo executado, tá bom? Linguagem de programação. Existe uma norma, né? A norma IEC 611.31.3, né? Essa norma, ela basicamente padroniza a linguagem de programação para a série P, né? E são 5 linguagens padronizadas por essa norma, né? 2 são textuais e 3 são gráficas, né? Quais são elas, né? Linguagens textuais. Texto estruturado, né? O ST. A lista de instruções, o IL, e as 3 linguagens gráficas, né? O diagrama ladder, que é o objeto do nosso estudo, né? O LD, diagrama de blocos funcionais, o FBD, e gráfico de funções, ou SFC. Aqui embaixo a gente tem, né, exemplificando essas linguagens, como cada uma delas são estruturadas, né? E o nosso diagrama ladder, né? Porque ladder vem de escada, né? Ele parece, né, com uma escada simbolicamente, né? E esse é o foco, mas são 5. Então, uma vez que você tem um programa, né, que gera essa programação para o seu CLP, se ele atender inteiramente a norma, ele tem todas essas linguagens de programação, tá? Vale ressaltar também o seguinte, né? Você faz um programa. O nosso foco de estudo é ladder, né? Mas se o seu programador ele tem todas essas linguagens, 5 linguagens, você pode fazer um programa usando um pedaço de cada uma dessas linguagens. Todas elas se conversam e você pode usar todas elas. Se estão disponíveis no seu programa, você pode usar todas elas ou só aquela que você é melhor, né? Que você conhece mais, né? Mas nada impede que você pode usar um bloco, né, em ST, um bloco em L, um bloco em ladder e assim sucessivamente. Você pode usar todas elas, o seu programa vai funcionar maravilhosamente e muito bem, tá? Sem problema nenhum. Você pode usar todas elas para fazer uma operação aí, tá bom? Linguagem de programação ainda. As funções básicas encontradas na linguagem ladder, né? Porque assim como dito, é uma aula teórica, né? E tem muita coisa para ser vista, então temos que começar do princípio, né? O princípio aqui na nossa linguagem ladder são os contatos abertos e fechados, né? Que já foram usados em exemplos. As bobinas, né? Ou relés auxiliares também, né? Que são usados para as saídas, né? Os contatos abertos e fechados são usados para as entradas, né? Os temporizadores, né? Tem temporizador com retardo na energização, temporizador com retardo na desenergização e com retenção, tá? Aí embaixo temos o exemplo, né, do temporizador, né, com retardo da energização, que é o TON, e retardo na desenergização, que é o TOF, tá?
Outra coisa muito interessante, né, que tem que se conhecer no CLP, como é que ele processa o seu programa em Ladder, né? Então aqui à direita ele mostra para vocês como é que é o sentido de leitura do programa, né, que foi carregado no seu CLP. Então é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? Então, primeiro executa, né, a linha que está mais acima, né, todos os seus elementos da esquerda para a direita, depois vai na linha de baixo e assim sucessivamente. Após fazer a última linha, ele retorna para o início e fica naquele ciclo que fomos, né, que discutimos anteriormente, né, é o ciclo de scan, né, ele vai repetir esse ciclo aí enquanto o seu CLP estiver funcionando. Ok? Da esquerda, guarde isso, da esquerda para a direita e de cima para baixo, beleza, pessoal? Linguagem de programação ainda, entradas digitais, né? I0, I1, IN ou XN, né? São os contatos NA, NF, né? Porque eu coloquei I0, I1 e XN, porque dependendo do cada fabricante de CLP usa uma simbologia, né? Pode ser I, pode ser X, né? Aí depende muito do fabricante, né? O número também, né? Pode ser 0, pode ser 0.0 e aí por sucessivamente, tá bom? As saídas digitais, né? Que são os relés ou bobina, é a mesma coisa, né? Aqui temos O0, O1, ON, que quer dizer, né? Que são vários, né? ON, ele segue em diante, né? Alguns fabricantes podem ser QN como saída, outros podem ser YN, né? E assim sucessivamente, né? Só lembrando que eu coloco N, o N é para simbolizar que você tem números sequenciais, né? De 0 adiante, né? 0, 1, 2, 3, então o N simboliza essa sequência de números, tá bom? Registradores também conhecidos como memórias, né? Pode ser R0, R1, RN, que segue em diante, né? Alguns podem usar como M, né? MN, M1, M2 e assim sucessivamente, né? Os temporizadores, né? São básicos também, como dito anteriormente, né? O tom, ele atrasa a saída, ou seja, quando você chega nessa linha, para processar essa linha, você tem um tempo lá programado, primeiro ele vai contar esse tempo para depois acionar a sua saída, né? O TOF é o contrário, né? Ele atrasa para desligar. Quando chegar no processamento dessa linha, ele já liga a sua saída, né? O elemento que estiver na saída desse temporizador, vai contar o tempo para depois desligá-lo, tá bom? É o tom e o TOF, né? Esses são os mais usuais e são os básicos, né? São os introdutórios na linguagem Ladder, né? Mas vale ressaltar, existem muitos outros modelos, né? De símbolos e também temporizadores, tá bom? Aqui temos um exemplo, né, de uma programação, né? Só lembrando para quem não assistiu a aula ainda, programação básica de CLP. Esse programinha está completo. Eu usei para exemplificar, né, o funcionamento de um semáforo, tá bom? Então você pode notar aqui que todos os componentes citados aqui básicos estão aqui, né? São, né, os contatos NA, NF, a bobina, o temporizador. Esse temporizador aqui é com retardo, né? Com retardo na inicialização, tá bom? Ele é o modelo tom, né? Então ele conta o tempo para depois acionar a saída, tá bom? Então esse aqui é o programinha completo que foi usado no CLP na aula de CLP básico, tá bom? Gente, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado, tá bom? Não se preocupem que vai vir mais, né, sobre CLP. Vamos verificar mais, né, conhecer muito mais componentes, né, de programação, entradas e saídas, tá bom? E tem bastante conteúdo para a gente ver sobre esses equipamentos aí, tá bom? Até mais, gente. Um abraço e até a próxima. Só lembrando, tá? Deixem um like aí caso tenham gostado, né, da aula e se inscrevam quem não está inscrito e bora pra frente. Até mais. Tchau.